Esse é um vídeo introdutório, um primeiro vídeo que nós vamos tratar sobre algumas reflexões bastante breves sobre ciência, sobre as ciências e a física em particular. Por exemplo, vamos dar uma olhada no que significa uma lei, uma teoria ou um princípio. Também vamos olhar os domínios da física, né, da teoria clássica, relatividade quântica, onde cada uma se aplica. Sobre descoberta ou construção, né, de uma teoria, de uma ideia científica, como que funciona, se a ciência é neutra ou não. Aqui nós vamos tratar também depois destacadamente sobre essa questão da neutralidade da ciência por meio de um texto, e a questão de se a ciência é estática ou dinâmica, se ela muda constantemente. Temos aqui algumas figuras sobre aplicações da física. Essa aqui de cima é uma imagem de uma galáxia, né? Então mostrando essa a questão da aplicação da física na compreensão dos fenômenos da cosmologia do nosso universo. Uma cápsula aqui, uma ilustração de uma cápsula para lembrar da investigação do universo, e um robô aqui no solo de Marte, né, que é uma questão bastante atual que nós temos discutido. O celular para lembrar da tecnologia, a tecnologia envolvida com a eletrônica aqui do funcionamento do aparelho, mas também das ondas eletromagnéticas, né, que levam informações, levam e trazem, né, informações na nossa comunicação. Uma outra aplicação importante. Também lembrando que nós podemos usar o GPS, os mecanismos de localização geográfica, né, muito importante hoje em dia. Um micro-ondas para lembrar dos nossos eletrodomésticos muito comuns, né, que a gente usa bastante, né, dia todo, em várias circunstâncias. Essa imagem da direita é a imagem de uma ressonância magnética, uma técnica muito importante para a medicina, para a área da saúde, que ajuda a detectar doenças, a salvar vidas, né? E a física é muito está muito envolvida, logicamente, com a técnica, assim como a tomografia, outras técnicas que envolvem radiação, como raio-x e outras. Tem aqui uma célula para lembrar que os fenômenos biológicos também podem ser explicados, parte deles, né, com a física. Por exemplo, uma célula, como que se dá a física numa membrana da célula, por exemplo, a interação da célula com o ambiente, né, é um exemplo importante. Essa figura aqui de cima para lembrar que na eletrônica nós usamos, né, muita física associada à engenharia. Hoje nós falamos em nanoeletrônica, né, porque os nossos dispositivos têm dimensões da ordem de nanômetros. Anteriormente falávamos em microeletrônica, hoje nanoeletrônica. Eu trouxe também aqui essa figura com os bytes para lembrar que a física quântica ela tem sido muito importante no processamento de informações, apontando para o computador quântico, onde nós usaríamos não os fenômenos elétricos, né, de um transistor, mas usaríamos os fenômenos quânticos para fazer processamento da informação de forma muito mais rápida e muito mais segura. Por fim, eu tenho aqui uma imagem de um aparelho, uma situação triste que vivemos hoje, né, da Covid, e lembrando que esses equipamentos, né, têm muita física. Nós temos uma área da física médica, né, que particularmente trata dessa área também, e, portanto, é uma das aplicações da física. É claro que aqui a gente não pretendeu esgotar, apenas dar uma passada geral sobre aplicações, sobre áreas em que a física atua. Agora nós vamos tratar um pouquinho da questão se ciência e senso comum são a mesma coisa. É um assunto importante no momento, quando nós temos convivido com notícias falsas, inclusive pretensamente científicas, mas falsas. Essa imagem da esquerda é do René Descartes, porque ele é a pessoa que propôs o método que leva o seu nome, o método cartesiano,
que tem uma, né, longa data, de longo período de aplicação na ciência, é ainda, né, muito usado, que consiste basicamente em separar um fenômeno nas suas partes e depois compor a compreensão do todo. Existem na filosofia da ciência algumas críticas com isso, pertinentes, porque em dadas situações complexas entende-se que o todo não é necessariamente a soma das partes, então nós precisamos de uma abordagem que vá além do método cartesiano. À direita nós temos a figura do Galileu Galilei, porque ele é a pessoa tida como o fundador, o pai da ciência experimental, né, onde se faz observações com aparelhos, com precisão, com sistematização, né, com técnica e para a compreensão dos fenômenos. Nesse sentido, eu trouxe aqui uma sequência sobre como funciona o método científico experimental. Ele começa como uma observação de um fenômeno físico, químico, biológico ou mesmo da história, né, das ciências sociais. Depois, procura-se levantar hipóteses para eventualmente explicar aquilo que foi observado. Se possível, quando possível, procede-se experimentação para testar essas hipóteses, se elas são pertinentes, se elas dão conta de explicar. E, conforme isso avança, no estágio final busca-se generalizar, busca-se expandir aquilo que se viu para um fenômeno particular, para uma situação mais geral, chegando-se a uma lei e, de forma mais ampla, a uma teoria, eventualmente. Aqui embaixo tem o endereço de um vídeo de YouTube preparado por estudantes nossos aqui da universidade, do projeto PIBID, que está lá na pasta do Google, e vocês poderão consultar sobre o método científico. Agora, tratando um pouco aqui do que é uma lei. A lei ela é uma afirmação sobre o universo e é concisa, simples, que ela consegue englobar vários fenômenos numa formulação bastante concisa. Um exemplo aqui é a segunda lei de Newton, que nós chamamos lei fundamental da dinâmica, né? É um exemplo. Também, um exemplo bom é a segunda lei da termodinâmica, que fala que a variação da entropia de um sistema é sempre maior ou igual a zero. Também é uma lei. Eu trouxe aqui um exemplo também de uma lei da biologia, para não ficar só na física, a lei de Mendel, que fala que cada característica do ser humano ela é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, que são as células reprodutivas. Um princípio, ele às vezes é até confundido com uma lei, mas ele é aplicado numa situação mais restrita, mais particular, né, em geral. Essa é a situação do princípio. Um exemplo, o princípio de Pascal. E agora, e as teorias? O que são as teorias? Elas são mais gerais, são menos concisas. Por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria da evolução, né, de Darwin, a teoria da gravitação de Newton, né? Por exemplo, dentro da teoria da gravitação, nós temos as 3 leis de Newton, né? A teoria quântica. Então, temos dentro da teoria quântica o princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, mas a teoria quântica vai além, ela é mais geral, né? Esse texto aqui é para a gente olhar um pouquinho, né, na forma como se constrói. Uma primeira afirmação que está aqui é que o conhecimento científico ele é construído pelos cientistas, pelas pessoas que atuam. Aqui tem um gancho aqui que a gente pode tirar daqui para pensar na neutralidade ou não da ciência, mas a gente vai tratar desse assunto em separado. Então, normalmente são construídos modelos para se explicar um fenômeno. O modelo atômico de Bohr, para nós na física, é um exemplo, né? E esse modelo ele pode evoluir né, para uma compreensão mais geral, ou seja, se constituir numa teoria.
Essa teoria ela pode ser aceita, mas ela pode ser provisória. Em geral, ela é provisória ao longo da história. Ela pode ser refutada, revista, né? E ela depende da experimentação para sua consolidação, para sua confirmação. Agora, algumas palavras sobre os domínios da física. Quando nós temos é, velocidades e massas moderadas, eu coloquei moderadas aqui entre aspas, porque isso é relativo, né? Depende do que você está comparando, mas são os nossos fenômenos cotidianos, o mesmo movimento da Lua em torno da Terra, dos planetas em torno do Sol. Nós estamos nessa situação que nós chamamos da física clássica ou newtoniana, ou mecânica clássica ou newtoniana. Agora, quando nós temos fenômenos que ocorrem em altas velocidades, comparados com a velocidade da luz, menores, mais próximas à velocidade da luz, ou quando nós temos objetos altamente massivos, como o caso dos buracos negros, então aí nós estamos no domínio da relatividade, né? E, dependendo desses valores, né, nós vamos para a mecânica clássica para um lado ou para a relatividade do outro, dependendo desses valores de velocidade e massa. No caso contrário, se nós vamos olhar para os sistemas atômicos ou subatômicos, como o caso que está representado aqui, né, de um átomo com seus elétrons, aí nós vamos precisar da teoria quântica, da física quântica. E também aqui nós passamos de um campo para outro, de um domínio para outro, dependendo dos valores envolvidos, do sistema que está sendo estudado. Por fim, gostaria de discutir um pouco aqui essa coisa da ciência estática ou dinâmica. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, o primeiro deles, o geocentrismo ou heliocentrismo. Durante um tempo da nossa história, entendia-se que a Terra era o centro do universo, portanto, um sistema geocêntrico. Hoje a gente sabe, né, que o nosso sistema tem o nosso sistema solar aqui tem a sua centralidade no Sol. Houve então uma mudança, uma evolução. Da mesma forma, podemos trazer como exemplo o criacionismo e a teoria da evolução, né? A teoria do criacionismo teve uma aceitação durante um período longo, mas hoje compreende-se que a teoria da evolução de Darwin explica muito adequadamente como as espécies surgem, evoluem e eventualmente se extinguem. Também o éter é um bom exemplo. Até o início do século XX se entendia que precisava de um meio material muito pouco denso, mas um meio material para a interação entre os corpos ocorrer. Também, em algum momento, se pensava que a luz só iria se propagar se houvesse um meio material, e esse era o chamado éter. Hoje, a gente não pressupõe a existência desse éter. Avançando um pouco aqui, quais são as questões? Alguns exemplos de questões que estão em abertas na física. Eu vou me deter aqui na física, né? Mas a gente poderia pensar na ciência como um todo. Então, uma delas é a origem do universo, que intriga muita gente, muito interessante. A teoria do Big Bang hoje é bastante aceita, embora tenhamos dúvidas, principalmente aqui no que ocorreu aqui nos momentos iniciais. E também uma questão muito importante, o que ocorreu anteriormente, ou até se existia o tempo, se é que o tempo existe. Antes havia um tempo, dá para se falar em antes ou não, são questões que precisam ser pensadas e estudadas. Sobre a constituição do nosso universo, essa figura aqui ajuda bem. O que nós temos hoje, durante muito tempo se achava que tudo que existia no universo era isso que nós temos, né? Os nossos átomos, né, que compõem as moléculas, os sistemas, né? Nós todos aqui que estamos aqui. Hoje se sabe que apenas 4% da constituição do universo, aproximadamente 4%, é o que são esses átomos, essa matéria. A radiação também faz parte. Agora, 22% é uma matéria que não interage com a luz, por isso nós não conseguimos detectá-las, vê-las, né, entre aspas. E portanto, nós chamamos de matéria escura.
E também da nossa Constituição, pensando em massa e energia, 74% é uma energia que nós não conseguimos detectar, não conhecemos ainda. Então vejo que tem muita dúvida. Agora, olhando para esses 4% dos átomos, de como que ele é constituído, né? Como eles são constituídos. O modelo padrão, ele é um modelo muito bom, que tem se mostrado bastante eficiente para a compreensão da matéria. Esse modelo que pega o átomo, pensa-se no elétron, próton e nêutron, aí olha para o próton e o nêutron, busca-se entender como que ele está constituído. Os aceleradores de partículas têm uma contribuição muito importante, porque essas partículas são quebradas, separadas nas suas partes. Aí dentro do próton, do nêutron, temos os quarks, os gluons, mas ainda existem dúvidas, né, sobre o tema partículas menores, como de fato essa matéria se constitui. Nós ainda não sabemos tudo, é uma área muito bonita, muito interessante. Também o tempo. A pergunta se o tempo existe não é uma pergunta boba, trivial. É uma pergunta importante, muita gente tem pesquisa, estuda sobre essa questão. Eu até coloquei lá na pasta uma indicação de um livro de um físico italiano, Carlo Rovelli, que é muito interessante, muito legal, que trata dessa questão do tempo, se de fato ele existe ou é apenas uma construção humana. Então, com isso, eu concluo esse vídeo, né, dizendo então que nós temos muita coisa a aprender, muita coisa a estudar, pesquisar. Quem está iniciando, seja na física, na engenharia, né, na nossa área aqui de ciências humanas, tem aí muita coisa pela frente para se envolver, se interessar, para contribuir com a evolução da ciência em geral. Obrigado e nos falamos nos próximos vídeos.